a impenhorabilidade do bem de família em se tratando de dois imóveis pertencentes à entidade familiar. No vídeo anterior falei sobre o STJ e o entendimento sobre a questão dessa impenhorabilidade de dois imóveis pertencentes à entidade familiar. É necessário, tanto para a lei, para a regra da norma do artigo 5º, parágrafo único da Lei 8.009 e para o Superior Tribunal de Justiça, é necessário que dos pertencentes, né, o filho, filha, pertencente, no exemplo, à entidade familiar que resida, possui domicílio, melhor dizendo, no imóvel, para este imóvel, ele é considerado impenhorável, ou seja, essa impenhorabilidade legal é que se lege da Lei 8.009, o parágrafo único, e também o parágrafo único do artigo 5º da Lei 8.009 e os requisitos do caput do artigo 5º, que é a residência, domicílio permanente da entidade familiar. Mesmo sendo dois imóveis, eles serão impenhoráveis. Essa é a impenhorabilidade legal, da impenhorabilidade do bem de família. Esse é o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça. Visando maior esclarecimento sobre a questão da impenhorabilidade, de um lado temos a satisfação do crédito, a satisfação do credor com a penhora, é claro. Isso é o maior problema que tem no processo, tanto o processo no Brasil e processo em outros países. Tanto é que hoje existe projeto da judicialização da execução, para que ela seja extrajudicial, visando satisfação e a efetividade da jurisdição com essa execução. Contextualizando com a efetividade da execução, justamente com o ato de penhora, o Superior Tribunal de Justiça entende que essa impenhorabilidade desses dois imóveis da entidade familiar não é para o devedor, e sim para a entidade familiar. É a dignidade da pessoa humana, o princípio da dignidade da pessoa humana, justamente para a entidade familiar, para garantir o mínimo de dignidade, né, do direito à moradia para um desses pertencentes à unidade familiar. Vou dar um exemplo aqui de um divórcio onde há dois imóveis, né, pertencentes à unidade familiar, em que um dos filhos possui domicílio em um dos imóveis, domicílio permanente. Esse imóvel será impenhorável, porque ele pertence, embora tenha ocorrido o divórcio, ainda pertence à unidade familiar, correto? Então, me perguntaram, né? Alguns me perguntaram se teria alguma exceção, outros tiveram alguma dúvida em relação a essa penhora, porque são dois imóveis, né? Mas o entendimento é esse. Parece que aqui procurei esclarecer da melhor forma possível, mas se continuar dúvida ou alguma sugestão, me fale por aqui, né? Aqui nos comentários, né? Ou mesmo no direct, para podermos dialogar e continuar o estudo desse Instituto da Impenhorabilidade
do bem de família, mesmo se tratando de dois imóveis. Prosseguindo, o que eu falei é a impenhorabilidade legal. E existe também a impenhorabilidade que é do artigo 70, da regra do artigo 70 do Código Civil, que é o bem que é realizado uma escritura pública, né, em que é averbada na matrícula do imóvel o bem de família. É o bem instituído. Essa é uma impenhorabilidade instituída. Ela pode ser instituída até no decorrer de um processo, um procedimento de execução, de um cumprimento de sentença. Né? O devedor pode ir lá institui e enumera, né? E na própria escritura, o número do processo, o juízo onde está tramitando o processo de execução, correto? Então, ele é instituído. Se tivermos dois imóveis, né, seria o de menor valor, vamos supor, da questão para penhorar. Agora, se ele tiver instituído, o examinador, na hora de que receber o ofício para que o imóvel seja penhorado, ele vai suscitar a dúvida, ele vai informar o juízo que na matrícula do respectivo imóvel a ser penhorado existe lá uma instituição do bem de família. Então, este é o bem de família instituído. Tá? Agora, o bem de família legal, ele decorre da norma jurídica. Não é necessário que se faça uma escritura pública do bem de família. Então, acredito que está esclarecido esses dois tipos de penhora, mas se tiver alguma dúvida também pode falar, se eu souber eu vou responder ou vou pesquisar, correto? Para compartilhar aqui com vocês. Então, muito obrigado, então curtam, compartilhem, comentem aqui se concordem, sugestões para prosseguirmos no estudo dessa penhora do bem de família, correto? Um grande abraço e até o próximo vídeo.